Bom, mas olha só, vamos deixar essas coisas tristes de lado e vamos também abrir espaço para outras coisas, né? Porque também não tem só morte, né? O Freud, no trabalho dele, ele fala que os homens, que o ser humano é movido por duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Então, e as duas são igualmente importantes. A pulsão de vida quer criar, quer agregar, né? quer fazer as coisas se harmonizarem, quer ter prazer, e a pulsão de morte quer finalizar, né? Jogar fora, enterrar. Esses dois processos são super importantes no dia a dia, mas então se a gente fica também só focando na morte, não dá. A gente tem que focar na morte e na vida o tempo inteiro, né? E esse texto é um texto que eu achei assim uma pérola, esse texto. O texto é de uma portuguesa, né, essa Ângela Nunes, nunca tinha ouvido falar nela. Fui procurando assim na internet, caçando textos legais para a gente trabalhar nessa disciplina, e achei incrível, porque ela vem para o Brasil, né, para fazer uma etnografia de um projeto de educação escolar indígena, que na verdade é um projeto diferenciado que ela fala, né? E esse texto, quem quiser, Ramana, que está querendo fazer o trabalho sobre esse texto, pode até, se quiser, fazer aí uma intertextualidade, né? Fazer esse tema, dialogar também com os temas que a gente está discutindo em organização da educação brasileira, né? Com a coisa da Constituição de 88, né? Então, essa Ângela Nunes, vamos ver aqui o resumo dela. Olha, esse artigo... Então, o que a gente vai fazer? Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é enorme, tem 29 páginas, mas é uma delícia de ler, super tranquilo. E todos os textos daqui para frente são textos que não são teóricos, né? São etnografias, então você lê como se fosse um romance. Essa é a graça da etnografia, né? São muito gostosos mesmo. E aí, a gente tem que tentar... eu acho que até posso fazer uma coisa. Eu li esse texto, Ramana leu também, a gente pode tentar juntas pensar quais são os objetivos, apresentar assim. Vamos ver aqui o resumo. Olha, este artigo apresenta dados etnográficos recolhidos na aldeia Chavante, Itzourru, Mato Grosso, Brasil, durante a implementação de um projeto educacional idealizado pelos próprios índios, e com base no que estes entendem ser uma educação escolar diferenciada. Tá? Essa coisa de educação escolar diferenciada, pelo visto, está na Constituição Federal de 88, que prevê que a educação indígena não é minha especialidade, o Domingos é que trabalha com educação indígena, né? Aí depois vocês vêm com ele os detalhes. Mas tem essa ideia de que os indígenas deveriam ter uma educação diferenciada, assim como os quilombolas também, né? A importância que as crianças têm na concepção e construção dos projetos educacionais, o modo como vivenciam a sua aplicação e o percebem no confronto com os demais aspectos da realidade, quer na ótica dos professores, quer na das famílias e comunidade, são assuntos frequentemente esquecidos na discussão institucional sobre a educação escolar indígena. Então, aqui, a gente vê que esse texto ele se relaciona também com o texto anterior que a gente leu, né? Que é aquele texto anterior da transição da educação infantil para a educação para o ensino fundamental, fala exatamente disso, que essas medidas, os professores estão fazendo mudanças curriculares, aí pega o último ano da educação infantil e aumenta o ensino fundamental, passa as crianças, e para essas medidas, para os adultos e para os professores, tem um significado que normalmente é um significado pedagógico, didático, né? Mas o que significa para as crianças? Esse era o objetivo do texto que a gente viu na última semana. E aqui a mesma coisa, né? Então, no outro texto também, os autores, assim como o Corsaro também, e os autores daquele último texto que a gente leu, eles estão tentando
dar voz, né, escutar esses atores desse meio social que é a escola, né? A escola é um ambiente social, onde existem várias formas de sociabilidade super complexas. E tem vários atores na escola, né? Tem os professores, tem as crianças, tem os funcionários, tem a merendeira, tem o inspetor, tem os pais, que também fazem parte dessa comunidade, né? Que vão e voltam, pegam os filhos, tem os pais, tem as mães, tem os pais separados, tem uma coisa super complexa, é um universo grande, né? Então, de que maneira as crianças, esses atores, os estudantes, são o que eles pensam, de que maneira o que eles pensam é considerado na hora de fazer esses projetos educativos, né? Então, eles pensam aí nas crianças indígenas, a importância que as crianças têm na concepção e construção dos projetos educacionais. A etnografia pretende conduzir o leitor por entre os meandros deste processo, dando visibilidade ao esforço empreendido por uma comunidade na busca de soluções originais que permitam erigir uma ponte entre o saber tradicional e as referências introduzidas pelo crescente contato com a sociedade não indígena. Tá? Então, assim, é um tema super interessante. Tem aí as palavras-chave, e eu diria, Ramana pode me interrompendo e participando junto, né? Eu li esse texto já faz um tempinho. O objetivo do texto, então, eu diria que é compreender como, através da etnografia, né, como qual a importância que as crianças têm na concepção dessa construção do projeto escolar diferenciado, né? Fazendo ponte entre a tradição chavante e as orientações da escola do homem branco. Eles usam essa categoria nativa, né? No texto a gente vai ver que eles usam essa categoria nativa. Então, eles não tinham uma escola, né? O povo indígena em si não tinha uma escola, isso é uma coisa que vem do homem branco, né? Porque isso é interessante a gente pensar que as coisas que os indígenas, o modo de transmissão do conhecimento na cultura indígena tradicional não é através da educação formal, né? Vocês devem ter visto isso estudando filosofia, né, com Durkheim. Vocês estudaram isso? Que você tem educação formal e educação informal, né? Então, a educação formal é essa educação sistematizada que acontece na escola. Mas, para além dessa educação formal, existe uma educação informal, né? Então, é através dela que a gente aprende a usar talheres, é através dela que a gente aprende a tomar banho, que a gente aprende a arrumar a cama, que a gente aprende a lavar a louça, que a gente aprende a rezar antes de dormir, que a gente aprende a pedir bênção, que a gente, enfim, aprende a fazer uma série de coisas, aprende a cozinhar, aprende a fazer arroz, aprende milhões de coisas. Entre os indígenas, eles vão aprender a fazer fogueira, vão aprender a caçar, vão aprender a fazer cesto, vão aprender a fazer tudo isso através da socialização, simplesmente, praticamente por imitação, que a gente aprende essas coisas, né? Então, o que a gente vê? Os conflitos que existem quando você coloca uma escola numa cultura chavante, né? Porque a cultura chavante não tem escola. Então, vai passar a ter escola, e aí tem uma outra coisa que é o seguinte: eles não tinham escola originalmente, quando não tinham contato com o homem branco. Quando eles passam a ter contato com o homem branco, eles passam a fazer a primeira escola nessa coisa redonda, que eles chamam escola redonda. Eu estou com uma pena, porque nessa viagem que eu fiz para a Amazônia, eu tenho fotos dos índios estudando numa escola assim, redonda, né? Mas essas fotos estão guardadas num lugar que eu não estou conseguindo achar. E até procurei, mas não achei, tá? Num cafofinho que tem aqui, está muito difícil, cheio de mala por cima, não está fácil de achar. Mas eu vou mostrar para vocês depois. Então, aí eles têm essa escola, que é assim, é uma escola que, essa que eu conheci,
as que eu conheci nessa época que eu fui, em 82, né, em 1982, elas têm palafitas, sabe? Tem aquelas coisas suspensas, porque lá, isso é no norte, né? Então, no Mato Grosso eu não sei como é. Mas tem o nível do rio sobe, desce, né? Então, eles têm que fazer assim um pouquinho mais alta. Tem um tablado de madeira, e depois ela tem uma construçãozinha só assim até a metade, até a altura da cintura. Depois tem os troncos de madeira e por cima o teto de buriti, né? Dessa palha assim, que acho que aqui não sei se é buriti, acho que é buriti também, né? Então, a escola funcionava assim. Aí, o que aconteceu? O que ela vai contando nesse texto? Aconteceu que a prefeitura, né? Deixa eu ver se era a prefeitura mesmo. Fala assim: olha, vocês podem ter uma escola, a prefeitura do município. A Né? prefeitura, sim. Ela fala assim: olha, a gente tem aqui uma verba para fazer uma escola nova. E com essa escola vocês vão ter direito a várias coisas, inclusive material, de vídeo, de televisão, né? Vão ter todo o apoio da prefeitura e os professores vão ser pagos e tudo. Mas aí a gente vai construir uma escola. Só que essa escola que eles iam construir fazia parte desse projeto da prefeitura de construir escolas todas com o mesmo padrão, tipo CIEP, por exemplo, né? Ou lá em Angra também as escolas têm o arquiteto da prefeitura faz um projeto e aí vai fazer 20 escolas todas iguaizinhas com o mesmo projeto, que parece razoável se você for o prefeito do município, né? Você vai fazer uma escola diferente em cada lugar. Ah, então, CIEP, mas lá não era CIEP, não, era lá de um outro jeito deles que a gente não sabe qual é. Aí, o que acontece? Eles apresentam um projeto e o pessoal da aldeia fica assim, gente, mas a gente não quer essa escola, né? Por quê? Porque a escola que eles defendem é uma escola, deixa eu ver aqui, olha, a escola recentemente construída era uma escola com blocos de cimento, pintada de branco e coberta por telhas. Salta-nos aos olhos, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Então, olha lá, escola redonda como aldeia. Não sei como falar. Na escola redonda, aberta, as crianças gostam de ficar dentro. A parede é como se fosse assim, o corpo dos alunos. É o que a Cesarina diz. Aí, lá na frente, ela vai dizendo, olha, a escola recentemente construída... Deixa eu ver se eu faço aqui, olha. A escola recentemente construída... com blocos de cimento pintada de branco e coberta por telhas, salta-nos aos olhos por seu enorme contraste com as demais casas, né? Porque as outras casas, antigamente, pelo menos nas aldeias que eu conheci, esse lugar que era a escola não era só escola, sabe? Era meio que assim, tudo que acontecia de comunitário acontecia nesse lugar. As aldeias que eu conheci, então, tinham essa coisa redonda no meio e as casinhas em volta, que é o que ela descreve também. Parece que era a mesma coisa. E aí, eles estavam acostumados com aquilo. Então, a escola é tipo uma oca, só que maior, né? E tem as oquinhas ao redor. Essa é uma comunidade clássica indígena. Pelo menos das que eu conheci era assim também. E aí, de repente, num outro lugar, eles construíram essa escola, né? Não sem ter um grande debate, né? A escola anterior, olha só, a escola anterior era circular, sem paredes, com chão de terra batida e telhado coberto de palha de buriti. Exatamente, tá? Aí vai indo, eu vou selecionando aqui para ir comentando com vocês. Olha, os órgãos oficiais e algumas pessoas da aldeia, achavam que a nossa primeira escola era brincadeira. Pensavam que o lugar onde criança aprende tem que ser uma casa bem feita, com piso e paredes. Então, aí já começam os conflitos, né? Porque havia uma certa desvalorização da maneira como eles estavam trabalhando essa cesarina, né?
que era professora. Aí teve uma discussão, aí, como a Ramana falou, eles tentaram uma solução intermediária, que está aqui, quer ver, olha. Solução intermediária era fazer uma casinha de tijolo, mas redonda e sem paredes. Poxa, podia ser uma ideia boa, né? Mas eles não toparam, não, porque aí ia ter que ter um arquiteto. Também não sei se é tanta má vontade assim da prefeitura, mas, enfim, estava complicado. A escola nova saiu através de muita pressão, até mesmo da liderança. Diziam, com essa casa quadrada, a aldeia fica com mais personalidade, que tinha mais figura. Mas não tem nada a ver com isso. Nós, professores, concordamos só se for redonda, senão a gente vai ficar aqui, na escola anterior. A prefeitura não queria, não dava. Dizia que se não concordássemos, mandava o material para outra aldeia. Tudo bem, se o prefeito não está, não tem. Não dá importância para valorizar o que as crianças têm, o que nós queremos é melhor construir noutra aldeia. Aí deu a maior briga. Aí brigaram, né? E acabou construindo a escola desse jeito mesmo, porque eles viram também que havia algumas vantagens na escola nova. Por exemplo, era melhor para guardar os livros, né? Porque essa outra escola, o material você não podia guardar, os bichos vinham, tinha umidade, ficava tudo sujo. Não sei se vocês já viram casa assim com telhado de sapê, né? De buriti, fica tudo sujo o tempo inteiro, né? Aliás, é muito interessante, porque a relação com a sujeira também é muito cultural, né? Porque eles não ligam, né? E até porque o piso também é engraçado essa coisa da arquitetura também. Minha filha é arquiteta e eu aprendo muito com ela, assim, com essas coisas também. Então, é uma solução que depois vocês vão vendo que para aquele lugar é muito boa, porque tem sujeira que vem do teto, tem. Mas o chão, como é alto e com tábuas assim, tem espacinho para a sujeira ir embora para o chão de volta, entendeu? Eles não queriam perder o apoio da prefeitura. Ok, né? Mas o que acontecia? Na escola nova, o calor é insuportável, tá? Isso aí qualquer arquiteto vai perceber, né? Que eu com a minha filha eu aprendo muito, ela vai falando assim, nossa mãe, a gente pensa, por que essas casas são assim? Eu falei, não, porque nesse lugar precisa, porque faz muito calor, as janelas têm que ser grandes, isso aqui tem que ser assim, o pé direito tem que ser alto, tem uma porção de soluções arquitetônicas para os problemas ambientais daquela região, né? Então, eles construíram uma escola que ficava um calor danado. Por exemplo, a Andressa estudou no CIEP. Eu já dei aula em CIEP. É uma loucura, porque eu dei aula só num curso assim que era aos sábados e, infelizmente, nunca tive turma em CIEP, não fiquei o ano inteiro no CIEP. Mas o que eu reparava? Aquele projeto é super legal, bacana, foi até Darcy Ribeiro que bolou, né, com o Niemeyer e tal, super bacana, mas eles não pensaram, é bonito, é prático de montar uma escola daquela, escola toda pré-fabricada, super boa ideia. Mas o que acontece? Aí, o projeto original do CIEP, a parede não vai até o final. A sua escola já era assim, Andressa? A parede ia até o teto? Ia, mas porque a diretora que fechou. Exatamente. Aí o que aconteceu? Foi um projeto mal feito, porque eu dei aula numa que a parede não tinha subido, entendeu? E aí o que acontece? Você dá aula numa sala e escuta a aula da outra sala. É uma loucura total. Aí muitas diretoras de CIEP fizeram o quê? Aumentaram a parede. Por que eles fizeram assim? Eles fizeram assim para circular o ar. Foi projeto do Oscar Niemeyer, tá? Muito boa ideia, ficou fresco, mas para funcionar como aula não dá, porque você fica ouvindo o barulho da outra sala. Aí a professora fechou até o teto. Aí o que acontece? Fica um calor insuportável, né? Aí tem que botar ar-condicionado. E aí o projeto vai mudando, porque as pessoas. Eu estou falando isso porque eu orientei um TCC de uma menina, uma aluna, né, do coisa, muito legal sobre a arquitetura de uma escola, né? Então, ela fez a história de uma escola. Como é que era o negócio? Vocês acham lá no repositório. Muito legal o trabalho dela.
ela fez o seguinte, também as crianças não foram consultadas e nem os professores foram consultados, porque foi o seguinte, era um projeto de um empresário que queria aquele terreno, já não me lembro mais para que era, eu sei que ele precisava, o terreno, a escola estava no meio do empreendimento dele, aí ele falou, eu preciso tirar essa escola daqui. Aí as pessoas da escola ficaram assim, ué, mas como é que vai ser? Onde é que a gente vai ficar? Não, não tem importância não, que eu vou construir outra escola para vocês, melhor ainda do que a primeira. Aí ele fez, só que ele fez da cabeça dele, entendeu? E aí a escola nova tinha uma porção de problemas arquitetônicos, e aí o que ela estuda? Ela estuda as soluções que a comunidade vai dando para os problemas de projeto arquitetônico, entendeu? Tipo isso, aí faz um puxadinho, aí monta uma parede onde não tinha, aí vai solucionando os problemas e criando outros, né? E aí fica aquelas construções esquisitas, né? Enfim, aí tinha um problema de acústica também, que eles falam nessa escola nova na aldeia indígena. Perante essas condições, aí eu marquei isso aqui também que acho importante para a gente tentar pensar depois aí. Perante as condições, cabe perguntar qual a extensão efetiva das garantias asseguradas na Constituição de 88 aos povos indígenas, né? Se na hora H eles não tinham como fazer o que eles queriam. Aí, essa seção aqui das caras enfarruscadas, a gente tem que tomar cuidado com esse texto, que ele foi escrito por uma portuguesa, né? Então, não sei se a gente fala enfarruscada, mas seria encarvoada, né? Sei lá. Aí ela fala assim, ó, primeiro observei as crianças, 3 dias eu levantei bem cedinho, aí a gente imagina também a antropóloga lá na aldeia, né? Levantei bem cedinho e estava aí observando quem é que chega mais tarde na escola, quem não toma banho, e aí pensei o que vou fazer. Aí falei, desculpa, quem está falando aí não é a professora, vou ler de novo, quem está falando é um professor. Primeiro observei as crianças, 3 dias eu levantei bem cedinho, e estava aí observando quem é que chega mais tarde na escola, quem não toma banho, e aí pensei o que eu vou fazer. Aí falei no Waran, eu já não me lembro o que era, acho que era o centro onde se fala as coisas, sei lá. Mas agora vai estar muito longe para a gente ver. Vai acontecer isso assim, tem essa ideia. Expliquei que as crianças não chegam na hora, os pais mesmo que falam com as crianças, mas elas não vão, estão com preguiça. Aí comecei. Aí esse Rômulo, ele teve a seguinte ideia. Tinha um problema que as crianças não chegavam na hora. Aí ele tem a ideia de pegar as crianças cedo, invadir a casa da pessoa, olha que ideia doida, invadir a casa da pessoa e pegar o carvão que ficou na fogueira de noite, pegar o carvãozinho e sujar toda a cara da criança. Aí a criança fica chateada naturalmente, mas ela vai ter que tomar banho no rio. E aí uns vão passando na casa dos outros, os que já estão com a cara cheia de carvão, vão passando na casa dos outros para enfarruscar a cara dos outros, e assim vão todos juntos tomar banho. Por quê? Porque eles acreditam, isso aqui eu achei tão legal, eles acreditam, tem gente que acredita nisso, olha, na nossa cultura, desde a Erepuda, a Erepudu, o Apté, Eriteiwa, até Dan ou Iwa, que a gente não sabe pronunciar, tem obrigação de tomar banho bem cedinho, antes das mulheres. Nós acreditamos que banhar cedo, quando sai fumaça da água, quem banha todos os dias vai crescer logo. Isso aí meu pai fala para os netos, as crianças sabem. Quem dorme mais tarde vai se perder, já vai ceder ao carvão. Aí fui fazendo, as crianças gostaram, tinham curiosidade. Saiu bem o resultado. Sabe por quê? Porque não estou fazendo à toa, não. Tem finalidade na nossa cultura. Então, foi uma estratégia pedagógica, né? Bem original, uma coisa que a gente, na nossa cultura, daria milhões de problemas, já pensou? Primeiro iam ser, sei lá, podiam ser
acusados de maltratar as crianças, né? Na nossa cultura isso não seria aceitável, mas na deles tudo de bom. Então as crianças acordam bem cedinho, porque os mais velhos vão lá e vão sujando as crianças, e depois todos acabam no banho de rio felizes da vida. Então a gente vê que nessa cultura isso é muito importante, né? E aí também eles falavam que as crianças, muitas crianças não iam cedo para a escola porque os pais... Aí tem uma outra parte aqui, fala da brincadeira ritual, né? E aí nessa linha do que a Júlia está chamando a atenção, deixa eu ver aqui, que eu achei interessante, dos horários e os limites diferenciados, né? Por que as crianças chegam tarde? Então, às vezes as crianças chegavam tarde porque ela vai falar a brincadeira do carvão deu certo, foi boa para as crianças chegarem mais cedo, mas ficou um debate também sobre de quem era a responsabilidade para as crianças irem para a escola, se era dos pais ou dos professores, né? Aí alguns achavam que os pais é que tinham a obrigação de colocar as crianças em casa. Só que tinha uma confusão que era o seguinte: como os pais, na divisão sexual do trabalho, né, entre homens e mulheres, na tradição original, as mulheres tinham as funções de fazer comida, já não me lembro mais as coisas, vão lembrando aí, gente. E os homens tinham a função de caçar. Oi? Cuidar do mais novinhos, né? As meninas, Cuidar das assim. crianças, as crianças mais velhas cuidavam dos mais novos e tudo. Mas eu estou falando daquela coisa assim, que a função dos homens, que era de caçar, passou não tem mais, né? O tempo foi passando, eles já não caçam mais. Então, muitos homens foram ficando preguiçosos em casa. E as mulheres, as tarefas das mulheres continuavam acontecendo, né? Porque eram as tarefas normais, né? As mulheres não tinham que caçar, as tarefas das mulheres não se extinguiram, mas as tarefas dos homens, sim. Então, os homens ficaram meio... Eles falam até que elas ficam meio sobrecarregadas, as mulheres, né? Porque deixaram de caçar os homens, mas acumularam mais coisas ainda para elas. Para as mulheres, acumularam mais ainda, né? Isso eu não me lembrava, não. Acumularam mais. E aí, tem outra coisa doida, que eu achei muito incrível também. Aquele negócio que alguns não têm relógio, nem sabem o dia da semana que é, então não sabiam tal. E os homens que andavam à toa, que iam na roça com as mulheres, que não sabiam mais o que fazer e tal. Aí, peraí, deixa eu ver aqui. E aí, o que acontecia? Esses homens que não tinham muito bem o que fazer, tinha lá o vídeo da comunidade, da escola, que ficou na escola de alvenaria, de tijolo, né? Ficou todo o material, então, mais ou menos pelo que entendi, esse material ficou na escola de tijolo, mas eles continuavam dando aula na escola redonda também. E eles entendiam, a comunidade entendia, que aquele material era para todo mundo. E o que aconteceu? Esses adultos começaram a arranjar filmes para assistir, só que eles arranjavam filmes pornográficos ou filmes violentos de ação, né? Só que como na cultura deles não tem parede dividindo cômodos, é tudo muito junto, as crianças ficavam ali de noite e adormeciam vendo esses filmes pesadíssimos, impróprios para criança, e aí depois tinham sono de manhã. As crianças, que eu entendi, ficavam no ritmo dos pais, né? E os pais desocupados, que não tinham hora para acordar, porque não precisa mais caçar, não precisa fazer mais nada, e as crianças ficavam ali naquele ritmo também péssimas, né? Porque ficavam além de serem mal estimuladas com coisas que eram impróprias para elas, depois elas não conseguiam acordar de manhã, né? Aí eles discutiram isso e foram mudando um pouco os filmes. Aí achei engraçado também, que aí trouxeram outros tipos de filmes para a aldeia, né? Mas que aí eram documentários sobre povos indígenas, sobre a vida de animais, sobre os cursos de formação de professores, escolas experimentais, atividades esportivas. Esses filmes atraíam as crianças, mas não atraíam os adultos. Isso é muito engraçado. Imagina que loucura.
e eles também tinham curiosidade de aprender sobre a vida da cultura dos homens brancos. Então, a gente vê nesse texto como que a cultura ela vai se adaptando, não tem como você dizer assim, a cultura indígena é. A cultura indígena foi, em algum momento, e vai sendo outra coisa hoje, e a gente não sabe como vai ser no futuro, né? Ela vai se adaptando, porque os encontros das culturas vão acontecendo, né? Então, essas fronteiras não são muito rígidas. Uma coisa vai entrando na outra e eles vão se adaptando, e como é que eles vão se adaptando? Então, tá. Depois, vamos indo assim pelos tópicos, né? Aí, aprender, ensinar, conhecer e saber. Isso aí achei bem legal também, né? Ela fala assim, olha, quem está falando? Vamos ver. É a Cesarina, é a professora. Ela é menor, nem fala ainda. Está observando o irmão. Está sempre junto do irmão. Eles não se separam. Eles vão junto na escola e eu deixo. Por isso a escola da minha aldeia é melhor, porque a liberdade é da criança. A criança quer participar, quer ver. E antes de entrar na escola, já vai participando de tudo. Aí já vai aprendendo, né? Então, ela está falando disso, que aí uma de vocês já chamou a atenção, que é esse hábito que eles têm das crianças aqui entre o Chavante, é comum as crianças mais velhas cuidarem das crianças mais novas. E o fato da escola ser aberta, né, deixa esse trânsito, porque as crianças mais novinhas, elas vêm, as crianças mais velhas vêm para a escola com a criança mais nova, porque a mãe foi para a roça, né? E aí ela vem, e a criança mais nova, às vezes, tem que comer, tem que qualquer coisa, aí a criança mais velha fala, ai, professora, desculpa, eu vou ter que sair com a minha irmãzinha, porque ela está chateando, ela está chorando, ela quer fazer xixi, ela quer sei lá o quê. Aí sai da escola. Mas a professora acha que isso faz parte dessa escola diferenciada, né? Que a escola funciona assim, e é bom, porque as crianças vão também, as mais novas já vão aprendendo, então ela tem uma flexibilidade, né? Essa Cesarina, acha que é legal, tem essa liberdade, as crianças vão entrando, vão saindo. E eu fiquei pensando, até escrevi aqui, que eu acho que, pelo que eu entendi, essa escola acaba funcionando num esquema meio escola multisseriada, que a gente tem naquele filme Ser e Ter, que eu botei lá no Cineclube para vocês assistirem, quando vocês tiverem tempo. Não sei se vocês já viram alguma daqueles filmes que eu botei. Quando eu não acho o filme inteiro, eu boto o trailer para vocês terem uma ideia, e aí, a partir do título, vocês buscam baixar em algum outro lugar, ou nesses aplicativos de streaming, né? E que eu só posso botar no canal que está liberado no YouTube, não tem como eu fazer de outro jeito. Mas esse filme é muito legal, Ser e Ter, que é uma escola, já comentei com vocês, é uma escola multisseriada na França. O que é uma escola multisseriada? Uma escola que tem crianças com idades diferentes, aprendendo ao mesmo tempo. E funciona, e tem muitas escolas no Brasil que funcionam assim, né? Então, você tem o segundo ano, junto com o primeiro ano, com o quarto ano, até com o quinto ano, tudo na mesma sala. Aí a professora vai dando tarefa para um, vai dando tarefa para o outro. Então, isso é interessante, que a gente pensa assim, se a gente for etnocêntrico, né, a gente vai pensar, nossa, mas isso não pode ser uma escola. Escola não pode ser assim. Existem outras alternativas de escola, né? E funcionam de um outro jeito, num lugar onde só poderia ser se fosse assim, porque não tem espaço para ter várias escolas, não tem para ter várias salas, não tem várias professoras, né? Então, é como pode ser. Aí, que mais? Achei bonitinho esse negócio aqui, que ela fala que ela gostaria de colocar as cadeiras como arco-íris, a professora, mas resigna-se, uma vez que a turma da tarde prefere tê-las em fila. Então, ela vai acolhendo, né, o que os alunos querem, porque eu entendo também que eles querem. Você sabe que teve um texto que eu li, não sei se foi um texto, ou não sei se foi o Leonardo que me contou isso,
na educação de jovens e adultos, o professor Elionaldo do nosso instituto, né? Que ele falou, não sei se foi ele, não sei se eu li isso aqui, mas a história é a seguinte, que os alunos de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, chegam na escola e queriam, e toda a orientação que a gente tem teórica sobre educação de jovens e adultos é não tratar eles como criança, né? Não dar aqueles trabalhinhos bobos para eles, tem que tratar eles como adultos, que eles são adultos, tá. Só que os adultos sentiam falta dos trabalhinhos e falavam, vocês não vão dar trabalhinho para a gente quer trabalhinho, né? Então, é uma coisa que você fica assim, gente, o que é ser etnocêntrico, afinal? Às vezes, ser etnocêntrico é não tratar eles como eles queriam que fossem tratados, né? Então, as crianças, eu vejo aí também, tem um jogo entre querer fazer uma escola diferenciada, mas também atender e reconhecer o desejo que a comunidade tem de ficar orgulhosa de ter uma escola de alvenaria, né? De achar que dá mais importância para a aldeia, que a aldeia fica melhor, de querer conhecer a vida dos brancos, de querer se aproximar da cultura dos brancos, né? Tem uma história também, isso foi de um professor lá da UF, nesse projeto do Domingos, do professor Domingos, e aí tinha um professor de geografia que já até saiu lá do Instituto, um dos primeiros, acho que foi o primeiro professor de geografia que foi lá. E aí ele falou assim, que ele ia para a escola indígena e falava muito assim, eu não tenho que ensinar para vocês, vocês têm a própria geografia de vocês, eu quero aprender como é que vocês fazem os mapas, como é que vocês se localizam, eu não tenho nada para ensinar para vocês e tal, fala aí como é que, enfim, tipo, na matemática também, né, etnomatemática, eu quero saber como é que vocês contam, isso aqui é importante para mim. Aí ele ficava sempre assim, falando assim, aí teve uma hora um índio ficou sem paciência e falou para ele, olha só, a gente quer aprender a matemática do branco, tá? A gente não quer ficar falando aqui da nossa matemática, não. A gente quer aprender a matemática do branco, a gente quer aprender a geografia do branco, sabe? Não vem com essa história de querer aprender com a gente, não. A gente que quer aprender a cultura de vocês, que a nossa cultura a gente já sabe, né? A gente quer aprender a cultura de vocês. Então, tem que fazer aí um arranjo entre essas coisas, né? Aí ela fala do material também, que traz papel, lápis, mas também traz outras coisas, né? Aí como é que ela vai aprendendo, aí fala que ensina primeiro por exemplo, sapo, né? Vai ensinar primeiro na língua deles, depois em português, como é que são as estratégias. Isso aqui acho muito legal. Fala. Essa parte eu achei tão interessante, porque eu nunca tinha pensado que o material que o Estado, a Prefeitura disponibiliza é único, tem um padrão. E aí ela falou, como é que eu vou ensinar uma língua antes de ensinar a língua deles? E vou mostrar as coisas, a dificuldade de não ter nenhum material assim. Pois é, isso é impressionante, né? Isso daí é que motivou o trabalho do Paulo Freire, né? Quando ele vai trabalhar com alfabetização no finalzinho dos anos 50, no começo dos anos 60, na verdade, né? Porque as cartilhas para adulto eram a mesma cartilha para o Brasil inteiro, o Brasil é enorme, né? E aí para adulto, para criança, aí você tinha aquela família, o pai e a mãe todos brancos, morando na cidade, aí você levava aquele material para uma aldeia indígena. Não faz o menor sentido, eles não sabem nada daquilo, né? É uma coisa completamente estranha. Então, isso daí é uma coisa importante para a gente pensar esse debate sobre a BNCC, né? Que é importante a gente ter uma unidade, senão a gente não tem um sistema nacional de educação, mas tem que respeitar essas diversidades locais, né? Então, isso aí é uma coisa legal de pensar que tem que ter um material próprio, né? Essa fala aqui da Cesarina, que a professora achei também muito legal. Eu peguei algumas ideias do Piaget, quer dizer, a gente vê que ela teve uma formação, né? Mas depois tentei criar sozinha para eles, para eu não ficar só imitando os outros que já fizeram.
Aí é que nós vamos criar agora como é a escola. Nós de Idzouru, não fazendo o mesmo, criando, né? Achei bem legal essa coisa assim dela não ficar só copiando o branco, quer dizer, copia alguma coisa, aproveita alguma coisa, mas também tem sua margem para criar. A partir daqui eu já não refiz nenhuma coisa aqui. Então, vamos ver o que mais que a gente lembra. A gente pode ler um pouquinho os textos, né? A gente não vai dar um salto lá na frente, não. Isso aqui é o Lucas falando. A gente vai ter que aprender o processo. Os livros didáticos podem desenvolver, enriquecer a maneira de trabalhar. Temos intenção de fazer mais material de apoio, melhorar o modelo, fazer melhor do que o primeiro. Por isso, a gente quer registrar os trabalhos, valorizar o que a criança faz e está nessa expectativa, mas tem que ter orientação técnica. Como começar? Temos esperança de um dia ter resultado, ter a produção da própria escola, mas ter acesso a isso é nossa dificuldade. Aí vão falando isso que a Ramana falou, dos livros escolares, né? Então, olha, aí eu falei com eles, para nós não existe mesa, geladeira, armário, só que vocês vão espiando por onde tem comida, onde a mãe guardou, pega e vai para um cantinho da casa, ou para outra casa, ou para trás, e come tudo depressa, escondido. E aqui também existe assim, quando a mãe briga com vocês saem correndo para a casa da avó. Então, essa coisa também da unidade familiar não existe muito nas tribos indígenas, né? As crianças também são criadas por todos ao mesmo tempo. Assim, é um texto muito legal, gente, tem que ler. Tem que ler. Vamos ver se a gente vai de dentro para fora, de fora para dentro das aulas, em todo lugar. Ah, sim. Isso aqui também é muito legal. A criança, acho que eu já falei um pouquinho disso, né? A criança cansa de ficar sempre na escola. Em Idzouru, a gente inventa qualquer coisa para eles sair, para eles descansar a mente e as mãos que movimentam. Para eles ter paciência, a gente liberta eles. Quando eles saem um pouco, brinca, se diverte, aí eles têm mais vontade para ficar na aula, né? Então, é uma escola que as crianças podem entrar e sair a toda hora, né? Isso aí realmente é um invento bem diferente, né? Ao vê-la, Cesarina deixa mais na bacia da roupa de molho com sabão, atravessa o rio. Isso aqui já não me lembro como era. As crianças brincando, alguém lembra? Pedaço, professora, ela fala um pouquinho sobre o barro, e ela vai trazer a brincadeira, tanto, como é que fala, deles se pintarem, e vai falar que dá para ensinar e brincar tudo junto. Ela senta perto do rio, começa a formar, acho que algumas figuras junto com as crianças, e vão explicando, conversando e brincando nesse espaço. Ai, que linda, olha. Umas amassam, tá aqui, isso mesmo. Umas amassam pedacinhos de argila sem lhes dar forma alguma, apenas sentindo a sua textura e maleabilidade. Outras fazem bolinhas e rolinhos, dizendo que são tartarugas e pássaros, ainda as que conseguem criar objetos e figuras zoomórficas com detalhe. Então, assim, né? É uma professora muito, muito atenta para essas... E é incrível, porque vocês veem, ao mesmo tempo ela lê Piaget, ao mesmo tempo ela está trabalhando com os materiais, ela vai mesclando, né? Tentando fazer uma escola diferenciada, mas uma escola. Ah, sim, isso aqui também acho legal, né? Do ponto de vista, quando eles fazem essas coisas, os próprios membros da aldeia acham que aquilo não é uma atividade escolar, né? É uma realidade nova também para eles, os habitantes da aldeia. Eu comecei fazendo atividades, isso é muito interessante, quer dizer, para os indígenas da aldeia, qual é a concepção que eles têm de escola? Uma escola tradicional, né? Então, esses professores, o Lucas e a Cesarina, eles estão tentando fazer uma escola diferenciada. Só que os próprios habitantes da aldeia, os pais das crianças,
acham que aquilo ali é brincadeira, que aquilo ali não é escola de verdade. Quando eles pensam em escola de verdade, eles pensam aquela escola tradicional do homem branco. É uma realidade nova também para eles. Eu comecei fazendo atividades fora da escola, aqui na frente, mas do ponto de vista deles, eu estava perdendo tempo com a criançada. Eles desconhecem esse método que eu estava aplicando. É que alguns consideram a prioridade aprender a ler e escrever. Aí eles não gostaram. Eu tive de explicar no UARAN. Olha, essas atividades têm objetivo, não é só entregar lápis e mandar as crianças escrever. Até chegar lá, é preciso fazer outras coisas. Não podemos empurrar o conhecimento da criança. Olha como eles estão cheios de Piaget na cabeça, né? Expliquei que lá fora, na cidade, dificilmente vão ver uma escola do jeito que foi padronizado. A maioria das escolas estão mudando, criando outros métodos de trabalho. Então, demora, estamos discutindo ainda. Né? Então, esses indígenas tinham uma visão assim muito mais conservadora, né, da escola. Essa visão até para relacionar um pouco com a classe social um pouco mais pobre, né? Esse pensamento das crianças ir para a educação infantil e só brincar é muito criticado na escola. Eu estava, acho que, num estágio de educação infantil e uma mãe chegou reclamando que todas as crianças estavam dançando, brincando e que o filho dela não conseguia pegar no lápis direito. A professora, eu sei que a professora conversou com ela ainda, mas ela ainda saiu com aquela cara que ela não entendia e não precisava botar a criança nesse momento na escola. É como se a brincadeira não tivesse nenhuma função pedagógica, né? Que a brincadeira é brincadeira, mas está desenvolvendo uma porção de coisas, né? Aí depois, então, interessante, isso que a Ramana está falando, quer dizer, não é só entre os povos indígenas, mas também nas classes populares, né? A gente vê essa representação do que é a escola. Aliás, sabe, eu tenho um sonho assim de fazer um trabalho, mas nunca ninguém topou. Se vocês toparem fazer esse trabalho, eu adoraria. Eu queria fazer uma etnografia das brincadeiras de criança, as crianças brincando de escolinha, porque eu acho muito interessante. Toda vez que eu vejo crianças brincando de escolinha, elas sempre reproduzem a escola tradicional. Até meus filhos, que não estudaram escola tradicional, quando eles brincavam de escolinha, eles reproduziam uma professora que eles não tinham, sabe? Então, é um negócio tão forte essa representação de escola tradicional, né? No imaginário social, é um negócio impressionante. Qualquer coisa que se afasta, as pessoas acham que não é escola, né? Aí depois tem isso aqui que a Ju já chamou a atenção, né? O saber dos mais velhos, né, Ju? Ele, o velho Adão, viu assim a aldeia sem movimento, ele não achou bom. É como se fosse tristeza. Aí, para alegrar, ele chamou os meninos para eles dançar. E chamou as meninas também, porque ele é velho, ele pode. Aí tem essas regras também, né? O que os velhos... o velho pode dançar com as meninas, mas se ele não fosse velho, não poderia, né? Na concepção deles. Aí tem isso de aprender, de trançar a cesta, para se trançar uma cesta, várias fases do trabalho, aí aprende com o mais velho, tá. É um barato esse texto. E aí fazem as flechas são verdadeiras, olha, e podem magoar. Magoar é fazer machucar, né? Em português de Portugal. Mas ninguém parece preocupado e a animação é geral, com aplausos dos que das portas das casas acompanham o que acontece na área central da aldeia, depois que eles fizeram os arcos e flechas, né? O professor Lucas diz-me que é uma brincadeira, mas que é também uma aula de história, porque não há livros que contem sobre as lutas dos Chavantes durante o tempo anterior à instalação da missão salesiana, quando os homens eram caçadores e guerreiros, e que as crianças precisam conhecer a vida dos antepassados, né? Então, isso daí que a Júlia chamou a atenção, que é muito legal. E eles consideravam como uma aula de história. A figura do velho, como pertencente à geração de maior maturidade, é muito respeitada entre os Chavantes. Não obstante as mudanças ocorridas desde o contato com os não-índios terem deslocado algumas instâncias de poder para líderes mais jovens,
que começam a dominar um tipo de conhecimento que os mais velhos não possuem. Isso aqui eu vi numa aldeia ali perto de Angra, em Paraty-Mirim. Eu visitei essa aldeia e aí o que eu reparei? Tinha o chefe da aldeia, era um senhor idoso. Só que aquele que representava mesmo era um jovem que tinha estudado em escola de branco, né? E por que ele se fazia o representante? Justamente porque ele sabia o português, o velho não sabia português, mas o velho continuava com aquele papel, né? Continuava sendo respeitado e esse jovem ficava assim meio como um mediador, entendeu? Mas ele aos pouquinhos ia tomando o lugar do velho. Isso é interessante também, né? Como que essas tradições vão mudando por conta do contato. As crianças sabem. Tem vezes que a gente fica impressionado, fica apavorado, fica entusiasmado, encantado com a reação, ou então com o provocamento, com a surpresa que as crianças colocam assim na frente da gente. Aí falando, né? Olha, o trabalho das crianças que passaram por este processo, este trabalho registrado e transformado em cartilha, vai servir para as crianças que virão. Elas vão apreciar, vai ser uma novidade para elas, desde que o professor saiba usar o material. Ele tem que ter senso crítico e reflexão em torno, parece que ela fez pedagogia, hein? Em torno do trabalho feito e terá uma reação própria dele. Pode ser que daqui a 10 anos venha um professor que sabe trabalhar mais do que nós. Ele vai criar outras atividades, vai variar, vai enriquecer a expectativa das crianças. É nesse sentido que a gente quer registrar os trabalhos, em vez de a gente trabalhar e depois não saber se foi isto ou aquilo que aconteceu. Então, eles vão registrando e vão dando esse material, vão deixando esse material para as crianças fazerem, né? Deixa eu ver o que mais que tem. Aí depois as considerações finais, que acho que vale a pena a gente ler. Espera aí, deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Não, tem bastante. Os dados e análises contidas nesse artigo são apresentados de maneira processual, erigidos pelo presente etnógrafo, pois, não obstante o lapso de tempo, as questões que se levantam mantêm-se atuais. No âmago do corajoso processo empreendido nesta aldeia, surgem grandes interrogações. Afinal, o que é mesmo uma educação diferenciada para os povos indígenas, segundo o seu próprio ponto de vista? Eu acho essa pergunta super interessante, porque para o ponto de vista do branco, que botou a regra na Constituição, né, a educação diferenciada é uma coisa, mas para eles pode ser outra, né? Onde e como, no plano concreto e pragmático da aplicação dos programas educacionais ditos diferenciados, se efetiva o respeito às particularidades sociais e culturais dos povos indígenas. É real e abrangente a participação destes nas decisões em torno da educação escolar destinada às suas aldeias? Né? Então, a etnografia apresentada evidencia que, se os povos indígenas tecem críticas e apresentam propostas alternativas à implementação de uma educação escolar diferenciada, é porque houve uma experiência anterior sobre a qual lhes é possível refletir, e porque os resultados das investigações científicas às quais têm tido acesso lhes permitem objetivá-la. Tanto os resultados científicos já obtidos, né, quando a Cesarina, por exemplo, cita Piaget, né, essa coisa toda, quanto a experiência acumulada pelos povos indígenas no que refere à construção de conhecimento escolar e não escolar, devem ser incluídos impreterivelmente pelos cientistas sociais, linguistas e técnicos em educação, na condução de novas propostas de pesquisa e na elaboração de programas educacionais. Aí vocês vão vendo a importância da antropologia da educação, né? A importância da gente fazer essa etnografia, dela ter feito, né? E como isso pode contribuir, por exemplo, para a implementação
né, de uma escola diferenciada indígena. Conseguirá a escola indígena ser tão diferenciada a ponto de absorver esses dilemas e propor soluções para eles? Né? Quais são esses dilemas? Esse desejo de manter a tradição indígena, por um lado, e, por outro, o desejo de se aproximar da cultura branca, porque, no final das contas, até para você defender a cultura indígena, você precisa representar a sua comunidade nos fóruns adequados, precisa ir para o Congresso. Então, aquele velho chefe indígena, né, que não sabe falar português, que não teve estudo, será que ele é a melhor pessoa para representar a aldeia? Certamente não, né? Então, tem um dilema aí, né? Isso é um dilema. Como é que a gente soluciona esses dilemas? Eu digo que não será fácil, mas não digo que seja impossível. Há sim que trabalhar em várias frentes. O reconhecimento institucional da experiência indígena já acumulada no que concerne às questões educacionais, né, por um lado, e o respeito pelas propostas que emanam das aldeias, dando-lhes suporte, é um procedimento fundamental. A procura de referências dentro das próprias culturas indígenas para se pensar sobre o que é novo, mesmo que nem sempre haja parâmetros de comparação, é crucial na medida em que permite aos povos indígenas identificar e objetivar as diferenças, tornando-se mais viável administrá-las. Um apoio pedagógico inovador é imprescindível, né? Então, eles precisam ter apoio técnico também. O acompanhamento etnológico, né, da etnografia, através de uma investigação que também esteja a serviço dos povos indígenas, será tão mais crucial quanto mais audaz forem as suas abordagens, né? Quanto mais corajosas forem as suas abordagens, quaisquer que sejam os tópicos estudados, dos mais comuns aos mais originais, aos mais invulgares. A atenção crucial deve ser dada ao entendimento que as crianças têm do que vai acontecer à sua volta e com todos aqueles com os quais partilham o dia a dia, como reagem a tudo isso e o elaboram, como o reproduzem e o transformam. A insistência que tenho vindo a fazer na elaboração de estudos etnológicos que contemplam a infância como prioridade ganhou ainda mais sentido depois de conhecer os professores desta aldeia chavante e de ser testemunha da sabedoria com que compreendem as suas crianças como agentes e participantes na reconstrução continuada e dinâmica de um modo de existência societário que é único, tá? Então, eu estava lendo e estava pensando o seguinte aqui. Daqui para frente, a gente tinha combinado que as resenhas, a gente tinha falado que a gente vai fazer resenhas, e aliás, gente, eu estou adorando as resenhas de vocês, estão ficando bem legais, tá? Vocês pegaram o estilo, acho que o roteirinho funcionou, os modelos que vocês tiveram, acho super legal, vocês botam assim como autor e tal, ficou bem bacana mesmo. E aí eu pensei que seria legal depois a gente arrumar um jeito de circular, depois quando os trabalhos já estiverem corrigidos, bonitinhos, a gente circular eles, porque aí a resenha vai cumprir a sua função social, que é o quê? Fazer com que os colegas que não leram o texto, através das resenhas de vocês, eles tenham interesse de vir a ler, ou só fiquem com a resenha, mas já tem um briefingzinho, né? Já tem uma ideia do que é o texto. Então, é uma maneira também da gente fazer circular o conhecimento, porque a ideia da gente não é que todos leiam todos os textos. Quem quiser não tá obrigado a não ler, né? Não está desobrigado a ler. Mas não é obrigatório. Quem quiser pode ler só 3 textos. Foi isso que a gente combinou desde o começo. Então, as resenhas vão ajudar vocês, os outros colegas, a terem contato com isso. Então, eu vou fazer o seguinte, quando a gente acabar, por exemplo, essa semana, hoje, eu vou pegar a resenha que ficou mais legal, sei lá, ou alguém que fez a resenha na semana passada, e vou botar para todo mundo. O que vocês acham? Boa ideia? Eu gosto, professora, dessa ideia, até porque mesmo a gente está construindo, né? Se tiver alguma coisa que a gente vai refazendo ou não, o texto no final vai estar para todo mundo ser acessível.
É. Não, e é bacana vocês verem que a resenha de vocês, de alguma forma, foi publicada, né? Não foi publicada numa revista científica, mas foi no nosso grupinho. E vai poder ser lida pelos colegas, porque aí é curtinha, né? É mais fácil do que ler o texto inteiro, né? Muito bem. Então, vamos ao outro texto. O outro texto é muito legal também. Ah, alguém conseguiu ler o outro texto? Vocês estão lendo mais, né, gente? Vocês estão gostando de ler etnografia, né? Eu tô gostando, prof, desses textos. Na verdade, esse daqui que foi da comunidade Avante, eu gostei muito. O outro, que foi das relações de gênero, Uhum. eu gostei também. Só que eu me senti mais interessada no do Avante. Sim, Avante é mas mais gostei. também não sei qual que eu gosto mais, mas o do Chavante é muito... Eu acho que o do Chavante tem uma coisa muito legal, Ju, que é também a maneira como ela descreve, né? O fato de ser mais longo também. É um texto que vai trazendo muita informação do trabalho dela de campo também. O que ela descreve para ela ver como é que acontecia aquela coisa do tomar banho, né? Que ela acorda de manhã e ela descreve a aldeia toda fria, com fumacinha saindo, e assim, todo aquele movimento, ela primeiro não entendia o que era. É muito bacana, parece um É livro, mesmo. não é? Eu achei muito interessante também que sempre que ela explicava, tipo, igual foi lá dessa questão do carvão, e depois ela colocava meio que uma pequena fala dos próprios professores explicando aquilo da maneira deles. Achei muito interessante isso, porque a gente meio que pega ela falando, ela escrevendo do jeito mais assim teórico, e ela colocando de uma maneira assim falada, assim. Achei muito legal isso. Deu para compreender dos dois jeitos. Isso daí, gente, é o espírito do texto etnográfico, né? De alguma maneira, a gente tem que tentar trazer para o texto etnográfico a ideia de que a gente estava ali, entendeu? E você lendo isso aí, quem fala é um antropólogo que a gente já falou dele, que é o Gertz, né? Aquele antropólogo americano, e ele fala que ele tem um texto que se chama Estive Ali. É um texto que ele vai dizendo que isso é uma das maiores, a coisa mais importante do texto etnográfico, é você tentar, na maneira que você relata a sua experiência de campo, você fazer com que o leitor se sinta ali. E esse texto da Ângela, dessa portuguesa, é incrível, porque você parece que você está na aldeia, né? Você quase sente o cheiro, aquela descrição que ela faz do banho, também do mais velho ensinando a fazer o arco e flecha, e as crianças atirando no meio da aldeia, os outros meio com medo, né? É uma coisa muito legal, a gente se vê ali, né? Então, é isso aí. Por isso que fica aí o convite para quem quiser experimentar fazer um relato etnográfico de alguma coisa, é bem-vindo, tá? Então, agora vamos a esse. Então, jogos de gênero. O recreio numa escola de ensino fundamental. Acho que tem até pontes, né? Se a gente pensar como é que é o lúdico, a gente poderia fazer esse gancho, né? Quem quiser até fazer uma resenha misturada também pode tentar fazer. Eu fiquei pensando em tentar relacionar como é que é, porque assim, na aldeia indígena, na aldeia Chavante, o que a gente viu? Que esse espaço de brincar e o espaço de trabalhar, eles não são não têm limites muito rígidos, né? O brincar e o trabalhar, eles estão meio juntos o tempo inteiro. Já na escola do homem branco, né, nessa escola tradicional aí, que a Tânia Mara Cruz e a Marília Pinto de Carvalho vão descrever para a gente,
é diferente, né? Tem um momento de trabalhar, que as crianças ficam só trabalhando, não tem isso de poder entrar e sair, muito menos trazer o irmão mais novo, né? Não tem nada disso, poder sentar onde quiser, sentar em arco-íris, tem nada disso. Então, senta mesmo, um atrás do outro e tal, e de repente para tudo, toca o sinal e é hora do recreio. E aí, o que ela quis fazer? O que elas quiseram fazer, a Tânia e a Marília? Resumo: baseado em pesquisa etnográfica realizada em 2001 numa escola pública de São Paulo, esse artigo trata das relações de gênero entre crianças de 7 a 10 anos, especialmente durante os recreios. Focamos as interações conflituosas entre os sexos, buscando revelar as múltiplas nuances dos jogos de poder que ações aparentemente similares escondiam. Ao articular o conceito de conflito a significados simultaneamente lúdicos e de agressividade, passamos a compreendê-los como jogos de gênero, um dos modos possíveis de sociabilidade das relações entre meninos e meninas. Ai, gente, eu estou me lembrando desse texto. Esse texto é muito legal também. Eu acho muito legal. Então, assim, o objetivo dela é entender as relações conflituosas entre meninos e meninas, né? Na escola, meninos e meninas de 7 a 10 anos. Isso é um tema que não foi abordado no texto da Ângela dos Chavantes, que eu me lembro, acho que não me lembro disso. O que a gente vê de gênero ali é em relação à professora, em relação ao contato dos homens com as crianças, que tem alguns impedimentos, né? Mas aqui ela trata desses conflitos constantes entre meninos e meninas. E ela vai olhar, elas vão observar especialmente os recreios, tá? Aí... E por que elas vão olhar isso? Isso é também interessante, porque elas foram fazer a pesquisa, mas não tinha exatamente essa ideia. E isso aqui, olha, foram problemáticas emergentes, como elas dizem, olha. Isso também acho legal, porque às vezes vocês, quando fazendo estágio numa escola, vocês podem ficar atentas, o objeto de investigação na antropologia, em todo lugar, na verdade, em qualquer ciência, é a gente que constrói, né? Então, por exemplo, eu já construí com os meus alunos, fazendo observação em escola, objetos muito variados. Eu vou falar alguns para vocês. Por exemplo, teve um trabalhinho que foi sobre... Eu estou falando trabalhinho porque eram etnografias bem curtinhas, né? Eram exercícios durante a disciplina de antropologia e educação. Então, não dá para fazer coisa muito grande. Mas, por exemplo, teve um que foi sobre a merenda escolar, né? Então, o que a gente observou? Eu não observei, eu orientei esse trabalho, né? A menina observou, indo na escola, eu falava para eles assim, vão no estágio de vocês e me tragam aquilo que chamou a atenção de vocês. Aí a menina falou assim, olha, professora, eu fiquei lá olhando, né, assim, tendo essa postura de antropólogo, mas sem ter um projeto de pesquisa, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção foi na hora deles fazerem a merenda. Eu falei, por quê? O que tem? Não, porque eu noto que tem uns que comem a merenda escolar, a merenda que a escola oferece, mas tem outros que pulam o muro, porque do lado de fora da escola, olha que interessante, do lado de fora da escola tinha um senhor que vendia refrigerante e vendia outras coisinhas para enriquecer a merenda escolar, entendeu? Então, já criava uma diferenciação e era uma cultura própria das crianças que tinham algum dinheiro e podiam ir juntas. Aí, o que elas faziam? Elas cada uma dava um pouquinho de dinheiro e elas iam, pulavam o muro e compravam 1 litrão de refrigerante. Desse refrigerante, como é que era? O Toby, né? É Toby que chama?
esse refrigerante baratinho, não me lembro qual é o nome do refrigerante. Aí eles iam e compravam. Aí eu falei, poxa, isso é interessante, continua observando. Aí ela foi observando os conflitos que faziam, as crianças que ficavam com inveja, que uns podiam comprar o lanche, outros não podiam. As crianças, depois ela começou a observar que tinha uma outra classe de criança, Dolly, isso mesmo, Yasmin, obrigada. Aí ela observou também que tinha outro tipo de criança que trazia a merenda de casa, né? E aí também era diferente, eram crianças em geral que isso era uma marca de crianças bem cuidadas, né? Isso é uma coisa assim, até que eu me lembro quando eu era criança, minha mãe não tinha tempo muito de fazer merenda para mim. E eu ficava meio com o olho grande, assim, das crianças que vinham com aquela merendinha toda arrumadinha, sabe? Da mãe que tem tempo e que dobra o paninho e que faz o suquinho, era tudo arrumadinho. A minha mãe era tudo meio assim corrido, porque não tinha tempo ela trabalhava muito, então era um negócio bem rápido assim que ela mandava para mim para eu levar para a escola. Então, como tudo isso tem cultura em torno, e tem hierarquia, e tem interesse, né, para a antropologia, isso daí. Então, muitas possibilidades de estudo emergiram da análise do material de campo. Isso vai acontecer também na hora de vocês escolherem um TCC para vocês. Vão ter várias possibilidades, vocês vão ter que escolher uma coisa que vocês mesmos vão construir. Eu falei isso da merenda, eu me lembro de outro também muito interessante, que foi sobre o uniforme escolar, né? Como é que o uniforme serve para uniformizar, não é isso? Em tese, o uniforme serve para apagar as diferenças sociais, de estilo, para ficar todo mundo igual. Só que o uniforme não é assim. Por quê? Porque as crianças modificam o uniforme, né? As meninas já maiorzinhas, elas sobem a saia para ficar mais curtinha, botam um alfinete para ficar mais ajustadinha a roupa, botam adereços, botam lacinho, botam não sei o quê. Os meninos bagunceiros vão ficar com o uniforme todo sujo, e isso quer dizer coisas, né? Então, se você olha para as crianças, elas estão de uniforme, mas a partir de como os uniformes estão, você pode fazer um monte de análises, né? Todas essas coisas significam qual é a criança que tem uma mãe muito cuidadosa, a outra que é mais descuidada, o outro que é bagunceiro, a outra que é mais rica, aí vai ter uma mochilinha, vai ter um colarzinho, vai ter um não sei o quê, né? Enfim, então vocês têm que observar o que vocês vão estudar. Muitas possibilidades de estudo emergiram da análise do material de campo, mas desde o início, a questão dos conflitos entre as crianças continuamente permeava nossos questionamentos, né? Já em nossa chegada, a diretora da escola nos havia informado sobre a preocupação da equipe escolar com o que elas chamavam de violência entre as crianças. Então, esse texto eu acho ele muito interessante, porque a gente vai ver como essa categoria nativa, violência entre as crianças, vai sendo, ao longo do texto, ressignificada a partir do olhar das crianças. Porque os adultos viam essas brigas, os adultos da escola, como violência entre as crianças, mas as próprias crianças não viam assim, né? Elas chamavam, por exemplo, de lutinha, né? Vão brincar de lutinha, para elas era uma brincadeira, né? O contato físico delas, que eram a lutinha, tá? E para elas aquilo não era uma violência, não era uma coisa assim, não tinha nada demais, era normal. Então, isso daí é muito interessante. Tem um filme também que eu botei para vocês assistirem, que chama Aquele que Traz Boas Novas, Lazar, Aquele que Traz Boas Novas, que é a história de acho que era argelino, que sai da Argélia por conflitos políticos, né? Ele estava sendo perseguido no país dele de origem, com guerra civil e tal, e ele vai para Paris e buscando trabalho e acaba entrando, não posso dar spoiler, vai dar aula numa escola.
Só que ele tem a cultura de escola argelina que é muito rígida com as crianças, de bater nas crianças e tal. Então, tem todo um conflito ali cultural. Mas é muito engraçado porque entre o tradicional da escola dele e o moderno da escola parisiense, ele acaba trazendo mais liberdade do que o moderno da escola parisiense. É muito legal esse filme de ver. E aí, uma das coisas é que tem umas crianças no recreio, ele está conversando com as professoras, tem uma cena assim, e aí tem uns meninos subindo uma coisa de areia assim e brigando, né? E os meninos estão lá brigando e tal, aí as professoras falam, não pode brigar. Aí ele fala assim, por que elas não podem brigar? Aí, não, esses meninos ficam muito agressivos, não sei o que lá. E ele fala assim, mas isso é um jogo de menino normal, assim, os meninos têm essa energia diferente das meninas, né? Deixa eles mesmo, o menino gosta de se bater, sabe? O menino curte isso. Acho muito legal essa passagem do filme, que tem a ver com isso aqui. Então, olha, aí elas começam a chamar isso de jogos de gênero, né? Passamos a compreender o conflito como um dos possíveis modos de sociabilidade da relação de gênero. Então, elas vão tentar fazer exatamente isso, olha, relativizar a aplicação do conceito de violência. Então, olha só, tudo aquilo que a gente andou falando, né, sobre relativismo cultural, quer dizer, não é deixar as crianças a gente não pode ser relativista cultural a ponto de dizer, é a cultura das crianças, deixa elas, mas aí se elas estão se arrancando o cabelo, um está furando o olho do outro, a gente não pode deixar, a gente vai ter que ser etnocêntrico mesmo, vai ter que intervir, né? E vai dizer, isso não pode, furar o olho do amiguinho não pode. Óbvio que a gente vai ter que fazer isso, né? Mas a gente também pode e deve relativizar um pouquinho. Falar assim, será que é? O que é relativizar? Será que, do ponto de vista da criança, isso é violência? Né? Levantar essa questão, que acho que é a questão principal dessa pesquisa aqui. Aí, aqui, o contexto da pesquisa, para quem vai fazer a resenha desse texto, é importante porque elas vão descrever o que elas observam, como era a escola, quantas turmas, né? São bem assim, segue uma metodologia bem legal para explicar isso tudinho. Aí, depois, elas vão falar uns dados importantes aqui, que é a descrição de como é que essas turmas se organizavam, né? Em cada turma havia uma proporção semelhante entre meninos e meninas, dos quais cerca de 60% eram negros, pretos ou pardos, e 40% eram não negros. O critério de composição do alunado agregava procedências socioculturais muito diversas, né? Então, era uma escola com crianças de níveis socioculturais diferentes. Tinha um grande pátio escolar, que lembrava um parque. Estou vendo aqui minhas marcas que me ajudam muito a olhar o texto e lembrar o que eu já tinha escrito, já tinha fichado. Esse aqui ninguém leu, não, né? Aí aqui, olha, já a obrigatoriedade do uniforme dificultou a percepção de possíveis diferenças socioeconômicas manifestas no modo de vestir e suas articulações com as relações de gênero. É aquilo que eu estava falando, né? Então, mas eu acho assim, dificulta um pouco, mas mesmo com uniforme, a gente não consegue ver os traços de quem que é mais rico, quem que é mais... Eu acho que dá para ver bem, né? Mas dificulta um pouquinho, com certeza. Mas aí vai ter a criança mais rica, a criança mais pobre vai ter menos uniforme, aí o uniforme que ela tiver vai estar mais encardido. Tem sempre uma porção de diferenças. O trabalho de campo iniciou-se com 1 mês de visitas semanais. Olha, isso aqui é importante para a gente fazer
Esses dados têm menos, né, no outro texto. O trabalho de campo iniciou-se com um mês de visitas semanais, sem registros escritos, o que foi uma opção de imersão frente a um ambiente tão vasto, diversificado e em constante alteração como era o pátio de recreio. Então, elas começaram só observando, sem nem fazer registro, só se ambientando no lugar. Isso é ótimo, poder fazer isso. O recreio possibilitou um levantamento de material significativo quanto aos usos de tempo e espaço e as relações de criança entre si e os inspetores, não? Então, começaram a perceber isso. Aí tem vários trabalhos na etnografia, até uma amiga minha, que é a... Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Gente, esqueci. Estudou comigo no doutorado. Ela é da Unicamp. Ai, e ela se especializou, ela fez uma tese sobre isso, depois fez vários trabalhos sobre ela de educação física. Helena Altman. A Helena, então, ela fez um trabalho sobre as questões de gênero no recreio, mas em relação ao espaço. Então, ela viu, por exemplo, que as crianças, as meninas quase, todo mundo sabe disso, né? As meninas quase não podiam usar a quadra, né? Só os meninos que podiam usar. Então, os espaços na hora do recreio, eles ficam divididos em relação às questões de gênero. Isso aí é bem interessante, né? A reação das meninas, tá. Aí depois elas fizeram as entrevistas. Aqui, olha. Nossa impressão é de que as entrevistas foram para as crianças um momento de reflexão sobre o que viviam no pátio. Para nós, foram esclarecedoras das análises que esboçávamos sobre os significados de suas práticas, tá? Então, elas fizeram primeiro uma observação participante, observaram, e depois foram fazer entrevista com as crianças. Então, já tem uma metodologia aí um pouquinho diferente da que o Corsário descreve, eu acho, né? Aquela coisa reativa, aquela técnica reativa que ele vai falar. Então, então, para as crianças, era um momento de refletir. Tem um trabalho que é muito conhecido, do Bourdieu, sobre entrevista, que ele fala do entrevistador como um parteiro, né? E o trabalho do antropólogo como um parteiro. Por quê? Porque as coisas que a gente sabe, ele chama de um saber não sabido. É muito interessante essa ideia do saber não sabido. O que acontece? Se você pergunta, se vocês perguntam para mim mesma, né, como é que eu dou aula, quais são as minhas estratégias e tal, eu vou falar mais ou menos, mas é no falar que eu vou ter consciência do que eu faço. Tem muitas coisas com o meu processo de avaliação que eu vou fazendo, eu não sei muito bem o que eu sei, né? Então, com as crianças, a mesma coisa. Você fala assim, você brincou, você estava brigando com... Não estava brigando, professora, eu estava fazendo lutinha. Estava fazendo lutinha, mas como é que é isso de lutinha? Aí é o momento que a criança tem, na própria entrevista, é o momento da criança ou adulto, aquele que a gente está entrevistando, nativo, tomar consciência das suas práticas que ele costuma fazer cotidianamente, mas por ele estar tão grudado nessas práticas, ele não tem consciência, entendeu? Ele simplesmente não por isso que ele chama um saber insabido, né? Que o Bourdieu fala, na verdade, sem citar, mas fazendo referência ao Lacan na psicanálise, né? Que diz que o inconsciente é um saber não sabido. É muito legal, é alguma coisa que a gente sabe, mas não sabe que sabe. Então, elas foram observando que havia uma mescla de agressividade com elementos lúdicos, com o intuito de aproximação. Porque os meninos, eles querem ficar perto das meninas e as meninas querem ficar perto dos meninos. Gente, eu me vi tanto aqui nesse negócio, lembrando, né? Então, é um tipo de sociabilidade que ela vai chamar sociabilidade do conflito, né?
Então, a única forma de estar junto... Lembra aquele negócio que falavam quando a gente era pequena? Ih, tá namorando, é... E eles só vivem brigando, então acho que eles se gostam. A gente fica, como assim, né? Mas que é uma maneira de estar junto, né? Brigar também é uma maneira de estar junto. Então, tem atividades turbulentas. Então, olha só, essas ações de aproximação conflituosa, eu achei muito legal isso, chamar isso de aproximação conflituosa entre meninos e meninas. Podem ser caracterizadas em 3 modalidades. Isso aí tudo elas foram observando, a teoria que elas construíram a partir da observação etnográfica, né? Atividades turbulentas, como correrias, pegas-pegas, pega-pegas e perseguições, episódios de invasão, em que crianças de um sexo invadiam o espaço e as brincadeiras em desenvolvimento por um grupo de outro sexo. Gente, isso acontecia direto, né? As meninas estão brincando na casinha de boneca, aí vem um grupo de meninos e invade a brincadeira e destrói tudo, aí fica todo mundo bravo, e aí fica atrás do outro batendo. Gente, é só pensar na Mônica e no Cebolinha, né? A Mônica com aquele coelhinho batendo no Cebolinha. Eu acho que é bem isso aqui, né? E provocações verbais e físicas, que incluíam xingamentos proferidos pelos meninos e os tapas das garotas contra eles. As meninas estapeavam os meninos. Então, isso aqui também faz a gente relativizar essa ideia de que os meninos são sempre mais agressivos, né, do que as meninas. Elas viram que não, que as meninas eram bastante agressivas com os meninos também. Todo conflito implica, portanto, oposição e luta, e vem carregado de agressividade. Então, tem aqui o exercício de lidar com a agressividade, porque, gente, esse negócio da agressividade também é interessante. Na nossa cultura, a agressividade não tem lugar nunca. E o que a gente faz com a agressividade? Né? O que a gente faz com a raiva? Vocês não viram aquele filme das emoções? Que eu não me lembro como é que era, um filme, acho que é do Walt Disney, não é? O filme que Divertidamente? Divertidamente, esse mesmo. Isso. Então, Nossa, todas as emoções têm que ter lugar, né? É importante também ter raiva. Então, essa coisa de todo mundo tem que ser bonzinho, eu acho muito esquisito. Então, a gente tem que lidar com a agressividade com a nossa e com o outro. Tem que ver por que o outro está com raiva, como é que a gente lida. Não pode, é isso. Furar o olho não pode. Furar o olho não pode. Mas a vida não é só amor, né? A vida não é só pulsão de vida, também é pulsão de morte. A vontade de matar o outro também existe, isso é legítimo. Então, isso aqui achei muito legal. Olha, definição do que é um amigo, definição do que é um amigo, a possibilidade de brigar, né? Então, alguma criança vai dizer isso, que o que é um amigo? Amigo é aquele com quem a gente pode brigar. Olha que coisa linda! Eu acho isso, assim, uma coisa maravilhosa. Brincar e exercer a agressividade são elementos constitutivos do fazer infantil. Então, essa coisa de que criança não pode brigar, não pode ser agressiva. As crianças são agressivas, sim. Enquanto não estiver furando o olho um do outro, está tudo ok, faz parte, né? Então, aqui, olha, agressividade e violência não se confundem, né? Uma coisa é violência. Aí ela vai aqui fazer uma coisa bem teórica, sobre que aí eu acho que eu vou pular isso aqui, tá? Dessa forma, a alternativa de aproximação por tapas e xingamentos transitava por uma linha tênue entre a agressividade e a violência, tá? Então, tem uma linha aí tênue, né? Aí, por exemplo, aqui, olha, esse aspecto aparece nas falas dos meninos entrevistados. O André fala, a Mônica, personagem das histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, não tem o Sansão? Então, aquele coelhinho, né? A Sabrina trouxe um Sansão desse tamanho. E eu falei, oi, Sabrina. E ela, tá. Bateu em mim. Aí a Tânia pergunta, as meninas batem muito em vocês? Aí ele fala, bate. Lembra que a Sabrina sangrou aqui a minha orelha? Ficou assim, ó.
e quando segura a orelha dela, começa a chorar. Então, a Sabrina já bateu no Jorge, no André, e já bateu em mim também, disse o Raul. Aí a Tânia diz, e as outras meninas também batem? Algumas, a Fabiana. A gente gosta de ficar com a Fabiana, sabe? Com a Larissa, porque elas brincam, batem na gente, mas a gente pode bater nelas também. Olha só que legal. Eu acho uma É muito delícia. engraçado. Eu acho uma delícia isso. Então, assim, eles não gostam da Sabrina, porque a Sabrina bate, mas depois eles não podem bater nela. Então, o jogo não é um jogo legal, né? O jogo legal é com a Fabiana, com a Larissa, porque elas brincam, batem na gente, mas a gente pode bater nelas. Com a Fabiana, com essas meninas, a gente leva na brincadeira. Olha aí, olha. A gente leva na brincadeira. Então, bater nem sempre é uma coisa agressiva, pode ser brincadeira. Mas com a Sabrina, a Bruna, a Alessandra, a gente leva... Aí o André completa, na porrada mesmo. Briga de verdade. Aí ela pergunta, Tânia, tem meninas que batem para machucar? Tem meninas que batem brincando e acabam machucando, né? Então, também tem de tudo. Tem menina que briga de verdade. Eu acho esse texto uma maravilha, eu acho muito legal. Porque é um esforço, isso aqui é uma coisa muito própria da antropologia, que a gente, a partir do trabalho do relativismo cultural, a gente vê aquela coisa sobre outro ponto de vista, sobre o ponto de vista dos nativos, né? Quem são os nativos aqui? São as crianças, né? Então, ela queria ver como é que se eles achavam aquilo violento. E eles falam, não, está tudo bem, eles batem, a gente bate, mas fica tudo amigo, só não é bom quando a menina bate e depois a gente não pode brincar com ela, aí não é legal. Mas o menino ficou com a orelha vermelha e também está tudo bem, não tem problema, né? E isso é muito interessante. Olha aqui, ó. As relações de gênero, como as demais relações sociais, são permeadas por relações de poder. Por sua vez, poder e violência, apesar de serem conceitos distintos, podem se apresentar combinados nas relações sociais. E aqui, olha, elas vão citar o Foucault naquele livro que eu já comentei com vocês, O Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões. Esse livro é um livro bem legal para educação também, que fala nessas coisas dos sistemas de controle, sociedade de controle, é um clássico, né? Então, elas queriam entender a fluidez entre agressividade e violência que caracterizavam a forma de sociabilidade na escola estudada. Então, elas viam que tinham violências sutis. Isso aqui também é interessante. Olha, as provocações verbais, igualmente, pareciam caminhar nessa mesma ambiguidade de sentidos. Camacho, que é um autor, né, ao refletir sobre as violências sutis, também a partir de observações feitas em uma escola, afirma que há apelidos carinhosos que indicam intimidade e pejorativos que o receptor considera ofensivos. Em geral, os apelidos rejeitados pelos receptores são aqueles que fazem referência... Olha só aqui, olha, gente, que a gente está aprendendo a fazer citação. Olha como é que a gente pode fazer uma citação. Olha, em geral, os apelidos rejeitados pelos receptores, aí olha aqui, são aqueles, tá vendo? Tem uma ligação aqui ótima. São aqueles que fazem referência à origem étnica, à orientação sexual, à condição social, chamar de negão, chamar de viado, chamar de sapatona, chamar de pobre, e traços que evidenciam que é considerado falta, defeito e carência. Tudo isso não é bem-vindo. Mas mesmo esses apelidos, né, dependendo do contexto, podem ser tolerados. É uma coisa muito, muito sutil, né? Então, aqui, olha, cita como exemplo um aluno que, tendo recebido um apelido, ela vai falar dessa coisa da antessala da violência, né? Uma coisa que fica perto da violência, né? Nessa passagem da agressividade para a violência.
considera o ofensivo, reagindo com pontapés e socos, e agressor e agredido passam por uma situação de violência. Então, eles saem da situação de provocação mais aceitável para uma situação de violência, né? Então, tem algumas coisas que depende do que o outro aguenta. E é interessante, né? Porque quem é amigo sabe exatamente o que o outro aguenta ouvir e não avança esse limite, né? Quando você avança esse limite, entendeu? Quando você diz que a mãe do outro não cuida dele e você sabe que isso é aquilo, é a ferida do outro, né? Você já não é mais amigo, você está realmente sendo violento. E pode ser uma coisa pequena. Às vezes, uma violência pode ser expressa de uma maneira bem pequena, uma coisa assim, talvez um soco seja menos violento do que algum comentário, né? Que pode ser bem mais cruel do que um simples comentário. O que mais? Acho esse texto muito legal também. Isso aqui, olha. Durante um jogo de futebol no recreio, 3 meninos da 4ª série estão no gol atrapalhando o goleiro Tomás. 3 meninas. Clássico. As meninas atrapalhando o jogo, que é da sala deles. Tomás vai para o meio do campo e outros 2 meninos chegam, riem e dizem a elas: "Isso, fiquem desse lado também." Parece que assim elas ajudavam o time deles. Tomás volta e todas as meninas estão na frente do gol, pulando, uma levantando a outra, uma sacudindo um urso de pelúcia enorme, outras se movimentando em 2 filas paralelas para não levarem boladas. Um menino do outro time grita com elas: "Sai, vocês estão atrapalhando, porra!" Um outro pega a bola, visivelmente chateado, vai para o lado oposto da quadra descoberta e começa a bater bola daquele lado. Fui até as meninas conversar e me disseram: a gente só queria brincar com eles de polícia e ladrão. Apenas Tomás foi brincar com elas. Né? Então, assim, elas só queriam brincar de polícia e ladrão e fazer uma confusão danada, porque não sabem se chegar. Então, essa teoria das autoras, né, de que a agressividade é uma forma um pouco desajeitada, mas é um código entre eles, entre a cultura infantil, entre meninos e meninas, de se aproximarem. A expressão antessala da violência, né, entre essa passagem da agressividade para a violência, constitui uma imagem de que a situação tenderá sempre a se converter em violência, o que não é verdadeiro, para o caso dos conflitos infantis observados, nos quais era comum o retrocesso ao momento lúdico. Então, nem toda a situação de agressividade, né, aquela coisa que fala assim, a pessoa começa a fumar maconha e depois fuma todas as drogas, é a porta para as outras drogas, né? Nem todo movimento agressivo é porta para uma situação de violência extrema. Acho que é mais ou menos isso que elas estão argumentando. No extremo de agressividade desse momento, o conflito convertia-se em violência pelo alto grau de danos provocados ao outro, ou em sentido contrário, ao haver uma diminuição máxima da agressividade, o conflito recuava em direção ao momento lúdico, de onde eventualmente partira. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era pequena, eu me lembro de situações assim que ficava por um triz entre uma coisa e outra, né? A pessoa te puxa, não sei o quê, aí você dá uma olhadinha assim, aí se o outro dá uma piscadinha assim, pode ficar tudo bem. Mas se ele olha com uma cara de malvado, aí o outro já começa a chorar e aí desanda tudo. Mas é um pacto que existe entre um e outro, é uma coisa muito delicada que só a antropologia é capaz de perceber, né? Eu acho. Quer dizer, não só, mas... Então, ela fala aqui, olha, isso eu acho ótimo, né? A cultura lúdica não está isolada da cultura geral. Né? Então, essa coisa que o lúdico tem espaço... Não, o lúdico está por toda parte, né? Aqui.
Olha, o autor frisa que há uma cultura lúdica dos adultos e que esta só compõe a cultura lúdica infantil em parte. Então, existe a cultura lúdica infantil, que é própria, particular, e só as crianças sabem como é. Então, briga de brincadeira e briga de verdade. Tem essa diferença. O que é briga de verdade e o que é briga de brincadeira. E aí tem aqui um pedaço de diário de campo. Fernando, da 2ª série, tira o chiclete da boca e ameaça grudá-lo nas meninas. Cecília, da mesma turma dele, que fazia um arranjo com flores do latão de lixo, pede que pare. Fernando percebe que ela achou que ele podia, de fato, grudar o chiclete nelas e diz: não, imagina, eu não vou colocar em você de jeito nenhum, é brincadeira. Mas aí o jogo se inverte e Cecília o desafia. Ah, é? Não vai, não é? Ao olhar de enfrentamento de Cecília, ele muda a fisionomia e parece então decidido a colocar o chiclete nela, que ao perceber isso reclama, fica brava. Ele segura forte no braço dela, ela ameaça gritar. Ela diz: ele diz, sua bobona. Outra menina passa veloz por Fernando, bate a mão nele e diz, amigão. E ele corre atrás dela em pega-pega, fazendo cara de monstro. Toca o sinal do recreio e todos correm para as filas. E tudo bem. E fica tudo bem. A gente fica assim, gente, que isso, né? E tudo bem. Então, são coisas que, tipo assim, as crianças se entendem, mas é claro, né? Se a gente estiver numa sala de aula, não pode deixar a criança furar olho de criança. Mas, em geral, eu acho que os adultos se metem um pouquinho demais, porque nós, os adultos, somos adultocêntricos, né? A gente acha que criança tem que se comportar como a gente, mas não. As crianças têm uma cultura própria. A ação imaginativa... Gente, aliás, não tem coisa pior no mundo, né? Eu acho, do que criança que se comporta como adulto, que é educada a agir como adulto, e fala muito obrigada, por favor, e nananã, e fala, a gente não deve fazer isso, é perigoso. Isso é uma criança completamente destruída, né? Eu acho, né? Eu acho que criança tem que ser criança mesmo. Tem que ter as suas coisas, desde que no grupo delas ela seja aceita, né? A ação imaginativa esteve presente. Se o provocado não fingisse acreditar que a provocação era séria, não havia o jogo não sério, né? Isso aqui ela tá citando a Kishimoto. O risco do jogo está exatamente na diferente gama de sentidos que ele provoca em cada um de seus participantes, o que leva à instabilidade do jogar. Então, é uma coisa assim, bem delicada. Os conflitos lúdicos entre meninos e meninas observados naquela escola eram frequentes, bem-sucedidos em seus objetivos, apesar dos riscos. Por exemplo, em um dos cantos do pátio, um grupo de crianças muito pequenas chegam emboladas, parecem ser do 1º ou 2º ano. Ao me aproximar, percebo que é um pega-pega de meninas contra meninos. Eles derrubam a menina e começam a chutá-la. Ela continua rindo muito, mas a inspetora Lady se aproxima e todos se dispersam. A menina estava sendo chutada e estava de boa, estava tudo bem para ela. Aí você fala, gente, como assim? Né? Ela continua rindo muito. Eles estavam se entendendo, né? À primeira vista, a perseguição de um grupo de meninas contra um grupo de meninos poderia parecer nada mais que uma guerra entre os sexos, mas também eram perceptíveis elementos lúdicos, presentes nas risadas, na pouca força dos chutes e no fato das crianças não solicitar, isso aqui é muito importante, qualquer intervenção externa, mesmo que esta tenha ocorrido. Então, assim, eu acho que uma dica é, enquanto as crianças não estão pedindo nada para o adulto, tá mais ou menos de boa, né? Tem que ver como é que elas estão lidando com o negócio. A principal característica do jogo infantil, que é a relação da criança com a realidade que a rodeia.
as brincadeiras, dentre elas o jogo, não são atividades para, mas atividades nas quais... Gente, isso é muito legal, essa ideia do lúdico aqui, olha. As brincadeiras, isso aqui eu falo num artigo que eu escrevi também sobre o lúdico, como estratégia pedagógica, que é muito, muito falso, entende? Porque o lúdico é um negócio que não tem um para quê. O lúdico é no quê. Ele é em si um meio, tá? E na escola acontece assim, tipo, vamos jogar bolinha de gude, as crianças estão jogando bolinha de gude. Aí daqui a pouco a professora fala assim, então, agora vamos pegar um papel e vamos contar quantas bolinhas de gude tem. Isso já sacaneou todo o lúdico, porque, sabe, não é um jogo, essa é uma atividade para estudar matemática, e deixou de ser um jogo, deixou de ser lúdico. O lúdico mesmo é uma coisa que não tem um para quê, né? Ele é um em si, tá? Aqui elas vão falar uma porção de coisas legais sobre o verbo play, né? O que é jogar, o que é performance dramática, o que é jogo como liberdade de ação. Muito legal aqui. Jogo como seriedade, relações de poder, né? Não tem problema nenhum. Tá bom? A gente aprende fazendo mesmo. Tá, gente? Então, bom final de semana para vocês e tchauzinho.